Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama finaliza a sua preparação para o jogo contra a equipe do Vitória. E aquela pergunta, será se o Paiva vai poupar alguns atletas? Será se ele vai colocar o time misto? A gente vai saber daqui a pouco no treinamento. Vamos falar muito aí sobre essa questão do fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama, porque a marca japonesa, a Mizuno, entrou na briga aí com a Nike e com a Puma para poder fazer a distribuição aí do enxoval do Vasco da Gama para o próximo ano. E o seguinte, a gente vai falar muito, mas muito mesmo aqui sobre a situação de reforços, o Vasco da Gama correndo contra o tempo para poder fazer anúncios, perfeito? Bom, o seguinte, eu peço a você, para você colocar muito atenção, porque esse sábado já começou muito agitado aqui no Gigante da Colina, perfeito? Então vamos lá, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, Vasco da Gama empolgado aí, 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, uma campanha que surpreende na Copa do Brasil, após vencer o Atlético Paranaense. Agora o Vasco viaja hoje lá para Salvador para enfrentar o Vitória lá no Barradão. E fica aquela grande pergunta, será se o Paiva vai colocar um time alternativo para esta partida? Alguns jogadores têm problemas ali musculares, como é o caso ali do Maicon. Até não seria bom o Vasco já colocar o Léo Pelé nesse jogo para pegar ritmo para o jogo já contra o Atlético no dia 11. Situação ali também do Hugo Moura, ali que tem tomado injeções antes das partidas para ter condições de jogo, né? Então o Vasco pode ter aí alguns jogadores sendo poupados. A situação do Coutinho é muito remota dele ir viajar. O Coutinho deve ficar aqui no Rio de Janeiro, segundo o BTB Esporte. Vamos aguardar para a gente não ficar fazendo especulações à toa. Agora, a campanha é muito ruim, a campanha do Vitória jogando no Barradão. Dá para o Vasco trazer esses 3 pontos. O Vitória tem apenas a 17ª colocação jogando como mandante, uma atuação, uma campanha de time rebaixado jogando lá na Bahia. Eu ia com tudo porque o Vasco está ali na 8ª colocação e poderia até ficar mais próximo ali da turma do G6. O Vasco tem jogo a menos com relação à equipe do São Paulo, do Bahia, então seria importante a gente vencer essa partida. Bom, a gente toma conhecimento hoje na parte da manhã também que a Mizuno tem um interesse muito grande de ser a fabricante, o fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama. Hoje o Vasco tem um contrato muito ruim com a Capa, tá? Essa situação aí também não foi confirmada pela diretoria do Vasco, da renovação da Capa até março de 2025. Isso não foi confirmado pela diretoria, ninguém perguntou aí pro Pedrinho, mas o seguinte, a Mizuno tem interesse sim em ser a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama e vem com muita força ali, um contrato ali que seria bom. Agora, o seguinte, né?
Hoje a gente sabe que o Vasco já tem uma proposta ali da Puma, uma proposta também da Nike. A torcida do Vasco aí está esperando a Nike. Vamos ver aí se acontece. O seguinte, pessoal, agora falando sobre a situação de reforços, né? Tem muitas pessoas aí pessimistas, negativas, algumas que chegam até aqui para eu poder comentar que nem vascaínos são, entendeu? Torce para o Flamengo e quer tumultuar o ambiente. O que eu quero dizer é o seguinte: o posicionamento oficial do Marcelo Santana, do homem forte do futebol do Vasco, é que o Vasco até o último dia briga aí por mais reforços. A janela, ela vai fechar no dia 2, a janela nacional e internacional para jogadores que têm vínculo empregatício, para jogador que está empregado. Jogador que está aí desempregado, que está sem contrato, pode fechar depois desse dia sem problema nenhum, tá? O Vasco realmente está aí negociando a situação do Luan Pérez, certo? Não é uma negociação fácil, porque o Vasco negocia aí a parte de documentação lá com o futebol turco lá. O Vasco está apostando todas as fichas aí no Luan Pérez para ser o novo zagueiro aí, um cara que, se chegar bem aqui fisicamente, vai contribuir bastante, né? Um jogador que tem boa técnica na saída de bola e faz uma lateral esquerda também, além de ser zagueiro. A gente passa aqui também outra informação de jogador de lado de campo. O Vasco ainda não desistiu. O Vasco negocia ali com o Yuri César, né? Um jogador que está lá no Al-Shabaab Al-Ahly, né? Um jogador aí que tem metido muitos gols lá, vive um momento aí esplendoroso aí na carreira. O Vasco renegociou uma negociação que estava ali estagnada depois da situação da chegada do Jean Menezes. O Vasco tenta a contratação aí desse jogador, assim como a situação do Benjamin Garré, que é mais difícil, é uma negociação muito mais complexa, porque exige cifras muito altas ali. O Vasco ainda tenta trazer esses jogadores. Agora, há uma preponderância muito grande para que o Vasco da Gama ainda traga um zagueiro. Agora, tem gente aí que está torcendo contra. O Vasco vencendo incomoda muita gente, né? Inclusive algumas pessoas aí de dentro do Vasco, politiqueiras aí que querem ver o mal do Vasco da Gama. Agora eu tenho certeza absoluta aí que efetivamente o Vasco vai fazer bonito. Olha só, pessoal, para quem acompanha a gente lá no X, no antigo Twitter, ontem o ministro lá, o Cabeça de Pica, ele simplesmente tirou o Twitter do ar, certo? O X do ar. Então, hoje não vai dar para a gente postar conteúdos lá pelo X. Então, a gente vai ficar aqui no YouTube e também fazendo a nossa situação lá no Instagram. Perfeito? É a censura, né? Que atrapalha muito o trabalho da gente. É demais. É uma vergonha. As pessoas sendo impedidas de se comunicar, de trabalhar por conta aí de guerrinha aí. Cabeça de Pica libera aquilo que é ruim, né? E faz essa sacanagem aí com quem quer trabalhar. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.